tenho uma dúvida de como o Espiritismo vê gêmeos siameses, aqueles que podem ser separados e os que não podem. E também essa questão de gêmeos, trigêmeos e por aí vai. Com você. Ok. Nesse processo de gemelitude, existem dois tipos de gêmeos, os gêmeos bivitelinos e os gêmeos univitelinos. O que são gêmeos bivitelinos? São gêmeos fraternos, gêmeos que não são idênticos, são gêmeos dizigóticos. Eles são formados de dois óvulos distintos. A mulher, num dado mês, ela ovula um óvulo na trompa esquerda, um na trompa direita. Aí ela tem relação, pode ser até com dois homens distintos, com características genéticas distintas, e eles fecundam cada um óvulo desse, ou o mesmo homem fecunda os dois óvulos, e aí vai dar origem a duas crianças diferentes, que podem ser de sexos distintos, com características genéticas diferentes. Então, eles são gêmeos falsos, chamados. Esses nunca formarão siameses. Por quê? Porque eles se originam de dois ovos distintos. Aqui eu tinha um espermatozoide e um óvulo, aqui um espermatozoide e um óvulo. Esse material se junta no útero, tem duas placentas, dois bebezinhos, eles vão nascer sem nenhuma vinculação. São gêmeos e que acontece em 90% dos casos. 10% dos casos de gêmeos é que são os gêmeos verdadeiros, ou os gêmeos monozigóticos, ou os gêmeos univitelinos, tanto faz, é a mesma coisa. O que acontece? Eu tenho um óvulo e um espermatozoide, não são dois espermatozoides, é só um e um. Um óvulo e um espermatozoide formou um ovo só, igual a de todo mundo, como todos nós nascemos, um ovo, um óvulo e um espermatozoide. E ele começa a se dividir. Num dado momento, logo no começo dessa divisão, por algum mecanismo que a ciência não tem a explicação, ocorre uma característica singular na qual metade do material genético acha que é uma pessoa e a outra metade acha que é outra pessoa. Aí eles se dividem e formam dois corpos, partidos do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Ou seja, eles têm basicamente quase que o mesmo DNA. As diferenças são mínimas, porque não é identiquíssimo, mas eles têm uma similaridade muito grande do DNA deles, é praticamente 100% de identidade. E aí, esses gêmeos, eles são sempre do mesmo sexo e são sempre muito parecidos, porque eles se originaram do mesmo ovo, então, portanto, são a mesma pessoa do ponto de vista biológico. Eles são como se fosse uma espécie de clonagem natural. E aí, como se pode ver, a clonagem, ela não vai gerar pessoas com a mesma personalidade. As pessoas que são gêmeas não têm a mesma personalidade, então gêmeos não terão a mesma personalidade. Quem tiver dúvida sobre se gêmeos têm a mesma personalidade, pegue a novela Mulheres de Areia e veja a Rutinha e a Raquel, que eram super parecidas e as personalidades bem diferentes. Então, o fato de ter corpo semelhante não garante espírito semelhante. É nesse caso específico, chamado dos gêmeos univitelinos, que pode acontecer o fenômeno que você perguntou, dos gêmeos siameses. O que seriam os gêmeos siameses do ponto de vista biológico? Na hora da divisão celular, parte do material genético entendeu que era de duas pessoas, e parte do material genético entendeu que era uma pessoa só. Então, ele nasce com parte do corpo separado, mas outra parte do corpo renasce como se fosse de um indivíduo só. Agora vamos ver a análise espiritual disso. Para gêmeos univitelinos, eu tenho um ovo, mas eu tenho dois espíritos interessados no processo reencarnatório. E eles começam a trabalhar esse material genético, é por isso que ele se diferencia. E a partir dessa diferenciação, eu vou ter dois corpos, dois espíritos disputando
aquele mesmo material genético. Aí você vai formar os gêmeos univitelinos idênticos, né? E aí, no caso dos gêmeos que são siameses, a literatura espírita aponta que existem duas grandes razões para que isso ocorra: paixão excessiva ou ódio. No livro Cartas e Crônicas, capítulo 5, ou Contos e Apólogos, um dos dois, ou é Cartas e Crônicas, ou é o Contos e Apólogos, capítulo 5, o título da mensagem chama-se Na Seara do Ódio, que fala de dois indivíduos que, por uma razão que lá no texto vai tratar, se odiavam demais e depois do mundo espiritual ficaram ainda se vinculando, se odiando. Quando reencarnaram, eles estavam tão entrelaçados um no outro que eles renasceram como se fossem dois indivíduos disputando o mesmo corpo. Aí é um caso de gemelitude do tipo siamesa, ou seja, univitelino, motivado pelo ódio. E eu posso ter também pelos aspectos da paixão excessiva, em que você pode vincular dois espíritos no mesmo corpo. E aí eles renascem por conta da fixação, ligados pelo mesmo corpo físico. No caso específico, essa experiência é uma experiência muito relacionada com processos expiatórios, né? Pela dificuldade que você tem. Imagine que é você querer dormir, o outro quer ler. Eu amo fulano, mas eu não amo fulano, eu amo Beltrano. E aí você não tem a privacidade de poder amar essa pessoa de maneira solitariamente. É uma situação bastante difícil. E aí, em alguns casos, essa relação ela não é tão intensa e é possível promover o processo de desvinculação. Em outras vezes, a simbiose entre os dois é tão forte, o processo de entrelaçamento é tão estreito que torna praticamente impossível promover a separação dos dois, né? A ciência, sempre que pode, tenta separar para garantir uma vida social mais adequada para cada um dos dois e também para retirar os processos traumáticos psicológicos que decorrem disso, mas nem sempre isso é possível fazer. Então, resumidamente, isso tem sim uma ascendente espiritual e está vinculado especificamente a basicamente duas situações, ou a paixão ou o ódio.